Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, direto da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, para fazermos mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a passagem do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós vamos nos basear num dos capítulos da obra Renovando Atitudes para poder dar seguimento aos pensamentos. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos conduzindo, nos amparando, para que tudo que seja dito aqui hoje possa ser inspirado pela espiritualidade superior e possa fazer parte da nossa vida diária. Que todos os ensinamentos, que tudo aquilo que a gente aprender aqui hoje possa ser levado para a nossa vida diária como ação. Porque Jesus nos pediu ação. Não adianta a gente ficar no nível da palavra e do aprendizado para ficar guardado dentro de nós. É preciso colocar essa palavra e esse aprendizado em ação no nosso dia a dia. Então, que possamos transformar tudo isso em ação. Para que o nosso plantio hoje seja melhor do que o nosso plantio ontem, e para que a nossa colheita do agora possa se transformar, se transmutar em algo totalmente renovado e positivo para a nossa existência. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para que, através de mim, as mensagens que eles queiram passar para todos que estão nos assistindo, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir quando a palestra ficar gravada, pessoas espíritas, não espíritas, todos nós possamos fazer um bom aproveitamento de tudo que será dito aqui. Assim é, que assim seja. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu preparei para esse dia. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O título do capítulo da obra, Renovando Atitudes, é Tempos de Ignorância. Mas eu achei que esse título do capítulo não ia fazer a gente compreender bem sobre o que seria falado. Durante o capítulo, ele explica o porquê do tempos de ignorância. E a gente vai entender, então, no processo. Vamos lá. O trechinho do Evangelho com o qual nós vamos trabalhar hoje é o capítulo 18, os itens 10 e 11, que dizem assim: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e por isso é que vosso pecado permanece em vós. Eu não gosto muito da palavra pecado, né? Porque ela ganhou um tom, uma conotação, uma denotação que não tem muita relação com o que nós trabalhamos dentro de todos os estudos da doutrina espírita. Na verdade, o que ele diz é que quando a pessoa ignora, o que é ser ignorante? É não ter conhecimento sobre alguma coisa. Então, se a pessoa ignora determinada coisa, ela não sabe sobre aquilo. Então, se ele errar dentro daquele âmbito, se ela cometer um erro, se ela magoar alguém, se ela se ferir a si própria, se ela cometer algum ato que seja danoso para ela e para os outros, dentro daquilo que ela ignora, isso não será cobrado a ela, porque ela não sabia, porque ela fez aquilo na inocência, porque ela não tinha conhecimento do mal que aquilo poderia trazer e do quanto aquilo seria ruim para a vida dela.
e para a vida das pessoas que a cercam. Mas a partir do momento que se tem o conhecimento sobre a coisa, como Jesus diz, a partir do momento que a gente se torna uma pessoa que consegue visualizar determinada coisa, se a gente consegue ver, então, aí sim, a gente está cometendo o que ele chama de pecado. Né? Por quê? Porque a gente está infringindo uma regra aí. Porque a gente está ultrapassando uma regra. A gente já tinha conhecimento e a gente está passando por cima desse conhecimento e mesmo assim a gente está fazendo. Nesse caso, isso vai se tornar um problema para a nossa existência, porque nós vamos adquirir esse erro que vai causar males para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. É esse o raciocínio que está sendo empregado nesse trechinho do Evangelho. Né? Então, quando ainda somos ignorantes, como ainda não sabemos sobre determinada coisa, se errarmos ali, aquilo não nos será cobrado, aquilo não vai ser anotado lá no nosso caderninho de erros. Se soubermos, se já tivermos conhecimento sobre aquilo, e assim mesmo passarmos por cima do conhecimento e errarmos, aí isso vai ser anotado no nosso caderninho, fazendo uma metáfora aí, né? Vamos lá, então, para os raciocínios que ele vai elaborando em cima desse trechinho do Evangelho. Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, é nesse sentido, né? Tempos de ignorância, que é o título do capítulo, é nesse sentido. Deus não leva em conta os tempos em que nós não sabíamos determinadas coisas e, então, cometemos algum ato porque não sabíamos determinada coisa. Isso não é levado em conta para nós, porque ali é como uma criança, né, que está engatinhando na casa, não sabe do perigo que é colocar o dedo numa tomada, porque ela vai levar um choque, e coloca o dedo na tomada. É nesse sentido que Lucas nos esclarece, a partir das palavras de Paulo de Tarso, que quando estamos em tempo de ignorância, então, quando somos bebês engatinhando, em que vamos colocar o dedo na tomada, sem saber do perigo que aquilo não nos será cobrado, certo? É nesse sentido aí que ele vai levar toda a reflexão. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, ao contrário, eu já sou adulto, já sei de todos os perigos que vai ser eu colocar o dedo numa tomada. Eu sei que eu vou levar um choque, eu sei que eu vou me machucar, e mesmo assim eu vou lá e coloco o dedo na tomada. Muito me será cobrado, porque vai falar, ué, mas você sabia de tudo que ia acontecer, e você foi lá e fez. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar os nossos conhecimentos, que a gente precisa trabalhar as nossas ignorâncias. Kardec disse assim para nós, espíritas, instruí-vos, porque através da instrução vocês alcançarão a moral. Então, se nós somos pessoas que buscamos nos instruir, se nós somos pessoas que estudamos o Evangelho, que estudamos as obras de Kardec, que estudamos as obras de André Luiz, que estudamos as obras de Emmanuel, enviadas a Chico Xavier, e tantas outras obras espíritas que tem à nossa disposição, Robson Pinheiro, Leon Diniz, tantas obras aí que a gente tem, seria até injusto eu ficar citando aqui, porque eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Se nós somos essas pessoas que buscam esse conhecimento, nós temos esse conhecimento, nós adquirimos esse conhecimento, muito será cobrado de nós. Porque se nós erramos sabendo. Essa é a questão. Se nós nos equivocamos em determinadas coisas, nós nos equivocamos sabendo. Sabendo que iríamos contribuir negativamente para nós mesmos, sabendo que nós íamos contribuir negativamente para todos aqueles que nos circundam. Então, é isso, né? Precisamos de estar atentos. E aí o orar e vigiar vai ser muito importante para a nossa vida, porque nós precisamos estar em vigilância de nós mesmos o tempo todo. Vamos relembrar, a gente já falou sobre isso em várias reflexões anteriores. O orar e vigiar não é o vigiar para fora, é o vigiar para dentro. Eu não posso modificar o outro, eu só posso modificar a mim mesmo. Então, eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que em mim não está bom, o que em mim eu ainda ignoro sobre mim
e sobre as coisas que são necessárias saber. O que em mim não está efetivamente de acordo com os ensinamentos do Cristo. O que em mim precisa ser modificado. O que eu posso fazer para poder, então, trabalhar todas essas coisas que ainda me prejudicam e prejudicam as pessoas que estão ao meu redor. Orai e vigiai a ti mesmo, e não aqueles que estão ao teu redor. Porque é a nossa atitude, a nossa ação, a nossa permissão que abre as portas para que qualquer pessoa possa nos atingir. Ou fecha as portas quando a gente está ligado à espiritualidade superior. E aí a gente não deixa com que pessoas encarnadas ou desencarnadas tirem o nosso equilíbrio. Orai e vigiai. Se temos conhecimento, busquemos colocar em prática esse conhecimento, porque só assim nós vamos alcançar a moral que Kardec disse para a gente, a moral que Jesus veio trazer para a gente. Não essa moral social, cheia de preceitos e preconceitos, a moral de Cristo, aquela que o Cristo veio trazer para nós, sem preceitos e preconceitos, mas com simplicidade na atuação do ser humano enquanto ser em processo de aprendizado, que erra, que cai, que levanta e busca acertar. E se errar de novo, tudo bem, a gente está no processo de aprendizado. O importante é a gente compreender que errou e por buscar trabalhar esse erro para não errar mais. Sair do tempo da ignorância, entrar no tempo do aprendizado e colocar esse aprendizado em prática. Isso é o que nós precisamos fazer. Isso é o que nós podemos escolher fazer no nosso processo de aprendizado. Quer dizer que o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que possui. Então, quanto mais a gente se instrui, mais conhecimento a gente tem, mais a gente alcança a moral, segundo Kardec, mais será cobrado de nós. Se quisermos continuar sem sermos cobrados, continuemos na ignorância. Mas aí a gente vai estar na estagnação de uma existência. Quando se propõe a ser buscador, a descobrir coisas, nós vamos em busca desse conhecimento, desse aprimoramento. E vamos estar sempre em processo. E em muitas coisas ainda vamos ser ignorantes. Porque a gente sabe uma mísera gota de coisinhas importantes dentro de um oceano que a gente tem para descobrir ainda. Uma gotícula muito pequenininha, é o que a gente sabe, dentro de um oceano de aprendizado que a gente ainda tem. Então, a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo, porque às vezes aquilo que a gente compreendeu de uma forma, de um jeito, no dia seguinte a gente vai olhar e vai compreender de outro, e aquele aprendizado vai vir para a gente com uma outra carga de significação. Então, a gente está sempre em processo de aprendizado. Até o que a gente acha que sabe pode se modificar. Por isso, a importância de sermos perpétua metamorfose, perpétuos seres abertos a tudo que vier de novo, de bom, para que aquilo possa, então, fazer parte de quem a gente é, fazer parte do nosso processo de mutação, de transformação e de evolução. Compreendemos dessa forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do saber e sentir, isso é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Vamos lembrar do ensinamento de Jesus? Amai ao próximo como a ti mesmo. E a gente pode trocar o amai por qualquer outra palavrinha importante. Perdoai ao próximo como a ti mesmo. Seja benevolente com o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, nós precisamos fazer conosco, para termos isso em nós e podermos, então, oferecer para o outro. Segundo, nossa maneira de ver a nós próprios, a maneira como nós nos vemos, é a maneira como a gente reverbera esse olhar para o mundo que nos rodeia. Então, se nós nos vemos com pessimismo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo nada, isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é ser cruel com você mesmo. E é assim que a gente vai aprender a ver o mundo, com pessimismo. Porque é assim que a gente se vê. Quando a gente se vê com otimismo, eu sou um ser em processo de aprendizado.
Eu quero aprender, eu vou aprender. Então, eu estudo para poder me aprimorar e não cometer mais determinados erros do passado. Agora eu vou trabalhar isso de outra forma. E até a palavra erro é uma palavra que não deveria ser usada por nós. Porque se nós estávamos na ignorância, nós não cometemos erros. Nós fazemos o que a gente para dar naquele momento, fizemos o que tínhamos para dar naquele momento. Hoje, temos um pouquinho mais de conhecimento, vamos fazer diferente. Então, até mesmo a palavra erro é uma palavra que não deveria ser usada por nós, né? A gente a gente fez a escolha naquele momento com o que a gente tinha para dar. Nos aprimoramos? Maravilhoso! Então, vamos fazer escolhas diferentes. E nós vamos fazer essas escolhas de acordo com a maneira como nós próprios nos vemos. Isso é muito importante a gente compreender. Porque enquanto a gente achar que só o olhar para fora, só o que a gente fizer para fora, só o que a gente doar para fora vai ser importante, a gente vai esquecer do autoconhecimento, da gente se aprimorar a nós próprios, para que a gente possa, então, crescer em nós e, assim, reverberar esse crescimento para tudo que está em torno de nós, sem esforço e sem luta, mas com exercício diário de aprimoramento pessoal, de aprimoramento individual, de despertar de um sono profundo em que nós achávamos perfeitos, em que nos achávamos maravilhosos por seguir a uma linha de raciocínio somente, sem nos abrirmos para as várias arestas que tem dentro dessa linha de raciocínio. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta suas individualidades. Então, a minha individualidade vai fazer com que as leis divinas se ajustem a mim. Eu já tenho um conhecimento um pouquinho mais aprimorado nesse campo, mas nesse campo eu sou muito atrasada. Eu estou lá na ignorância ainda. Então, nesse campo eu serei cobrada. Nesse aqui, ainda não. Porque eu preciso subir muitos degraus para chegar ao aprimoramento em que eu serei cobrada. Então, a gente está na terra, no mesmo barco, no mesmo patamar, mas as dificuldades de um e de outro são diferentes, porque o nosso caminhar é diferente. Dentro de tantas existências que já tivemos, o nosso caminhar é diferente. O nosso caminhar é individual, o nosso processo é individual, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso próprio aprimoramento. Nós não somos responsáveis pelo aprimoramento do outro. Se o outro nos pede uma ajuda, nós podemos contribuir com ele, porque ele se abriu a essa contribuição. Mas ele não é obrigado a seguir todos os conselhos que nós damos para ele. Por quê? Porque ele precisa trilhar o próprio caminho, com as próprias escolhas, com os próprios erros e acertos, com as próprias quedas que vão ensiná-lo a levantar e continuar. Por isso aquela frase que a gente fala, eu te avisei, eu te disse, ela não serve para nada. Ela só serve para humilhar o outro se ele estiver em possibilidade de ser humilhado, e deve estar. Porque ele fez a escolha dele, e a escolha dele é a melhor que ele tinha para fazer naquele momento, é o que ele tinha para dar. Assim como nós fazemos as nossas escolhas. Nossos pais chegaram um dia para a gente e falaram assim, não faz isso, não faz aquilo, porque isso não vai ser bom, vai acontecer isso, isso e isso. A gente foi lá e fez justamente o que ele falou para não fazer. E aconteceu isso, 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 exatamente como ele disse. Se ele virar para a gente e falar assim, eu te avisei, pronto, acabou com a gente. Agora, se ele abraçar e falar assim, filho, eu estou aqui. Tudo bem. É assim mesmo. A caminhada é essa. Pronto, já modificou tudo. E é assim que o Pai nos recebe. É assim que Deus nos recebe. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele sabia que nós íamos fazer escolhas que não iam ser tão assertivas. Mas ele sabia também que essas escolhas iam nos levar ao nosso próprio aprimoramento. E esse aprimoramento é individual. E assim também, as leis divinas, as leis espirituais são aplicadas individualmente, de acordo com a ignorância ou com o saber de cada um em cada área do conhecimento nosso.
O eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si, que cada uma tem seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo, e que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. A criança vai crescendo e se desenvolvendo de acordo com as próprias experiências que ela vive na Terra e que ela viveu em épocas pretéritas. Assim, nós também estamos nessa caminhada. Enquanto espíritos, somos bebês, estamos engatinhando no processo de crescimento espiritual. Não nos enganemos achando que somos adolescentes, ainda não somos. Somos bebês que ainda colocamos o dedo lá na tomada para levar o choque. Somos bebês em processo de aprendizado e precisamos de mais, de tutores que nos guiem, que são os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, como quiser chamar, nossos guias, né? São esses espíritos que estão ali, do nosso lado, para poder nos dar uma orientação, como bondosos amigos que doam o seu tempo para nós, para que a gente possa, então, estar ali, né, sendo orientado por alguém. E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos a eles. Fechamos os nossos ouvidos a esses seres que estão ali para cuidar de nós. E abrimos os nossos ouvidos a seres que estão ali porque não gostam da gente, porque querem prejudicar, ou porque são brincalhões, zombeteiros e querem fazer a coisa ferver, ver, para poder depois rir da gente. Tudo isso vai depender da nossa escolha, do nosso caminho de aprendizado, do quanto a gente dá valor a coisas que são realmente importantes e do quanto a gente dá valor a coisas que não são importantes. Coisas que são realmente importantes edificam. Coisas que não são importantes nos prendem a amarras do passado, mesmo que seja um passado muito recente ou um passado muito antigo, as amarras do passado. Nós estamos presos a ela quando fazemos escolhas que são equivocadas. Então, vamos entender que ainda estamos no processo, que estamos no processo de aprendizado e que ainda somos bebês nesse caminho, e que precisamos sim dos nossos tutores, não sabemos fazer sozinhos ainda, estamos aprendendo a fazer. A partir do momento que a gente levantar e começar a caminhar com as nossas perninhas, porque ainda engatinhamos, a gente já vai ter dado mais um passo em direção à nossa evolução. Mas isso vai ter que vir com todas as áreas do nosso conhecimento, amor, ódio, ciúme, rancor, raiva, perdão, tudo aí, ó, avançadinho, para a gente poder ficar em pé e caminhar com as nossas próprias perninhas. Mesmo assim, a gente ainda vai precisar dos tutores, porque quando a gente aprende a andar, a gente ainda tem umas quedas. Então, entendamos o nosso processo. Entendamos que não somos avançados em tudo e que estamos avançando a passos lentos em determinados pontos da nossa existência, em determinadas matérias, vamos dizer assim, como se a Terra fosse uma grande escola, nessa metáfora, e em outras matérias a gente anda mais rápido. E cada um tem o seu desenvolvimento individualizado em cada uma das matérias que a gente estuda aqui na Terra. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com o seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Quando a gente fala assim, cada pessoa é um mundo, é isso aí que a gente está colocando. Porque nós interpretamos o mundo a partir da nossa ótica, assim como as crianças o fazem. A partir da nossa ótica, porque tivemos vivências, porque tivemos experiências, porque passamos por dores, porque entramos em sofrimento por escolha equivocada, porque fizemos escolhas equivocadas que nos levaram a determinados traumas. E agora nós vemos o mundo com esse olhar particularizado, com esse olhar nosso, que não é igual ao olhar do outro. Cada um vê a verdade por um ângulo de visão.
Então, não é que o outro seja mentiroso, é que ele interpreta aquela verdade de uma maneira diferenciada. Eu vou interpretar com as minhas experiências, então eu vejo a verdade dessa forma. Ele vai interpretar com as experiências dele, então ele vê dessa forma. Quando avançarmos, vamos conseguir ver de uma maneira mais global, sem esse individualismo que nos divide tanto, mas com uma visão mais socializada, com o olhar de cima, que consegue visualizar as pessoas como um todo, como Jesus fazia. E aí vamos, então, enxergar a verdade que Jesus veio trazer para a gente. Ainda não conseguimos. Ainda somos muito imaturos para conseguir enxergar assim. Encontramos no mundo atual, moderno, métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio, levando em conta que cada indivíduo, para assimilar sua realidade de vida, é portador de um processo psicológico de aprendizagem próprio. Cada um percebe de forma dissemelhante os estímulos da vida, decodificando-os e, em seguida, os reelabora, formando assim sua própria individualidade. Então, é assim que nós vamos nos formando como somos. É assim, através dessas experiências, que nós vamos formando o nosso ser, nós vamos aprimorando o nosso ser. É nesse processo de compreender as coisas a partir daquelas experiências que nos dão condições de compreender desse modo ou daquele modo, e aprendendo a respeitar que o outro pode ter um olhar diferente do meu e pode visualizar aquilo de modo diferente do meu. E compreendendo que essa diversidade que existe é que faz o mundo ser tão rico, que faz a Terra ser tão rica, porque a gente aprende com o outro. Se a gente tiver humildade de verdade, a gente olha para o outro e fala, não é que você tem razão nisso? De repente, se juntar isso com isso aqui que eu penso, a gente vai chegar a um ponto que nenhum dos dois de nós pensamos. É isso, né? É o estar dentro do conjunto e não estar fora, querendo achar que você é o dono da verdade. É um processo individual que, quando a gente aprender que pode ser social, a gente vai ganhar essa união universal proposta por Jesus. É nesse sentido que a gente pode começar a pensar e a trabalhar toda a nossa existência. Por outro lado, encontramos também na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ela se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivenciais como um ser individual. Eu achei muito legal essa fala, né? E essa colocação, né? Diversos avatares. Nós somos, em cada existência, um personagem diferente. A gente reencarna num corpo diferente, com um nome diferente, talvez numa família parecida, mas não exatamente igual, ou numa família completamente fora da sua família espiritual ou da sua família carnal na vida anterior, e representamos um papel dentro da existência, com propósitos diversos, né? Fazemos uma programação reencarnatória para que a gente possa ter um norte na vida, mas em muitos momentos saímos desse caminho e enveredamos por outro, mas a gente volta lá para aquele caminho, mesmo que a gente faça uma curva, porque a gente programou aquilo, e porque os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, estão ali para cuidar de nós, para que a gente volte para o caminho. A pessoa que se perde no meio desse caminho, muitas vezes demora bastante, às vezes uma encarnação ou mais, para poder se reencontrar consigo mesmo. Voltando no que a gente falou no início, o nosso grande propósito, eu não gosto muito da palavra missão, nosso grande propósito existencial é o nosso aprimoramento. É o aprimoramento de nós mesmos. A partir do momento que nós nos aprimoramos, nós podemos compreender melhor a tudo que nos circunda e podemos avançar para uma vida mais rica em compreensão, em amor, em benevolência, em perdão.
em todos os sentimentos que Jesus veio trazer para a gente. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas esperanças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais, masculinas ou femininas, e motivações várias desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, graus de raciocínio e discernimento sui generis. Então, tudo que nós passamos em todo o nosso processo reencarnatório vai fazer diferença para o que a gente é hoje, para tudo que nós somos hoje, né? A gente vai mudar a maneira de ver o mundo, de olhar o mundo a partir das experiências pelas quais a gente passa, pelas experiências que a gente teve, traumáticas ou experiências maravilhosas, vão trazer aprendizado, vão fazer com que nós nos modifiquemos a cada instante de uma mesma encarnação e para uma próxima reencarnação. Relativos e não generalizados devem ser os modos de ver as coisas e as pessoas. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha, a pessoa tem que ser assim e ponto. A gente precisa respeitar as individualidades de cada um, né? E foi isso que Piaget falou nos slides anteriores. Nós precisamos compreender que o desenvolvimento de cada um é individual. Então, não existe uma caixinha que pode ser colocada, que pode ser empregada para todas as pessoas. Não existe. Existem, sim, variedades. As pessoas agem e atuam no mundo de modos diferentes, de acordo com aquilo que as experiências pregressas, pretéritas, trouxeram para a vida atual. O próprio direito penal classifica e pune os crimes dentro dos padrões do intencional, ou doloso, passional ou ocasional. É isso. Se estamos em tempos de ignorância, se ainda não conseguimos compreender determinada coisa, aprender determinada coisa, não seremos cobrados por aquilo. Então, muitas vezes, a gente ultrapassa algum tipo de limite por não entendermos e não compreendermos aquela coisa como ela é. É isso que a gente precisa lembrar, né? É isso que ele fala sobre tempos de ignorância. Porque o poder inteligente que nos rege iria observar-nos sem levar em conta nosso tempo da ignorância e nossa relatividade. Então, tudo vai ser levado em conta, né? Dentro desse processo nosso de aprendizado. O poder inteligente vai perceber, ele sabe quando a gente faz algo intencionalmente, quando a gente faz algo, a gente sabe e a gente vai lá e faz a coisa porque a gente queria que fizesse, porque a gente queria fazer, mesmo sabendo das consequências, né? Voltando à metáfora, a gente bota o dedo na tomada, mesmo sabendo que vai levar choque. Agora, se a gente não sabe que a tomada dá choque, por aquilo nós não seremos cobrados. Essa é a relatividade desse pensamento de hoje, dessa reflexão de hoje. Como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e comportamentos medíocres por entre odores de bebida alcoólica e nicotina, sem uma visão saudável de Deus. Ao contrário, temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental. Então, vamos lá, vamos abranger essa fala aí, né? Ele está falando de crianças que receberam essa educação. Vamos falar de seres, de uma maneira geral, né? Então, crianças são pessoas reencarnadas, adultas, que têm uma experiência vastíssima, tem um dom do esquecimento ali. Mas essa experiência vastíssima vai formar também o que ela vai ser depois, com uma vida A, como ele colocou aí, cheia de coisas boas, ou com uma vida B, com coisas menos boas, né? Nosso processo de aprendizado é assim. As nossas escolhas vão nos levar a ter experiências gratificantes ou experiências traumáticas. E nós vamos aprender a partir das escolhas que fazemos dentro do nosso processo de vida.
dentro do nosso processo de vida eterna, dentro de todas as nossas reencarnações e dentro dessa encarnação. Então, se eu percebo que algo está sendo escolhido de modo equivocado, eu não posso botar a culpa, eu tive uma infância triste, eu tive isso. E as outras vivências que você teve, que você não lembra, e que você traz coisas para você também. Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente não tem que botar a culpa no passado. Uma criança, muitas vezes, que é criado num lar medíocre, como ele fala aqui, se transforma num ser maravilhoso, né? Com uma expansão energética maravilhosa, que vai ensinar coisas maravilhosas para o mundo, para as pessoas. Tem uma personalidade que chama Louise Hay, que teve uma infância terrível, sofreu vários abusos, ela tinha tudo para ser uma pessoa medíocre. Mas tudo isso que ela sofreu, tudo isso que ela passou, ela transformou em algo salutar para ela, primeiramente para ela, para que depois ela pudesse trazer todas essas experiências de renovação, de recuperação, de superação para o mundo. Tem vários livros escritos e é uma experiência linda, que todas as pessoas deveriam parar para ler, né? E outras que foram criadas em lares salutares, lares, né, com todas essas energias positivas, se transformaram naquilo que ela era antes, porque ela não tinha ainda a moral avançada para ser o que os pais ensinaram. Então, a nossa vivência, a nossa experiência, tudo que nós trazemos vai fazer com aquilo que nós somos hoje. Não adianta a gente culpar, né, o nosso passado. A gente precisa olhar para o nosso presente e nos responsabilizarmos por tudo que somos, por tudo que vivenciamos e compreendermos que tudo foi nossa escolha. Em algum momento, mesmo que tenha sido equivocada, mesmo que tenha sido nossa programação reencarnatória, em algum momento a gente escolheu alguma coisa para nos punirmos, né? Para nos chicotarmos, para nos autoflagelarmos por alguma culpa que tínhamos do passado. Então, vamos fazer uma coisa? É um convite. Vamos procurar fazer boas escolhas daqui para frente, sem autoflagelo, né? Sem autossabotagem, mas com aquele olhar assim, eu sou um ser em processo de aprendizado. Eu sou um bebê engatinhando. Eu erro, mas eu estou buscando aprender com esse erro para poder acertar da próxima vez. Então, eu deixo a culpa de lado e trago perdão para a minha própria existência. Eu me auto-perdoo para poder continuar daqui para frente, me responsabilizando por tudo que aconteceu, mas nunca me culpando. Se a gente resolver isso na nossa existência, muitas coisas vão mudar quando a gente acordar amanhã. Porque no hoje, a gente fez a nossa escolha de mudança. Então, a gente já vai acordar diferente no dia seguinte. O amor de Deus programou-nos simples, inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa, até atingir maiores plenitudes e totalidades. É o processo. Nós ainda estamos engatinhando. Vamos trabalhar com calma com nós mesmos, sem exigirmos mais de nós do que nós mesmos podemos dar. Né? Vamos nos observar e ver, nossa, mas eu ainda não tenho isso para dar. Vou me aprimorar nisso para ter. Então, o aprimoramento em cada etapa da nossa vida, 1% a cada dia, vai fazer com que a gente tenha aquilo para dar no dia seguinte. Temos a escolha, pois, de seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais, para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Nós estamos reencarnados na Terra. A Terra nos recebeu, a Terra nos concedeu como empréstimo esse corpo físico que está em torno do nosso perispírito. Nosso perispírito o molda do jeito que ele é, do jeito que nós escolhemos que ele fosse. Nós temos as coisas materiais também como empréstimo aqui, que nos servem nesse momento em que estamos encarnados. Então, vamos valorizar tudo que nós estamos aqui, tudo que está à nossa disposição aqui, para que a gente possa se aprimorar com isso,
né? Para que a gente possa se lapidar a cada dia com isso que nos foi concedido com a Terra, pela Terra, com o nosso consentimento, com a nossa escolha. Vamos caminhar sempre para frente, nunca nos prendendo a coisas que ficaram para trás. O passado serviu como aprendizado, mas nós temos que deixá-lo no lugar dele. Nós só temos de verdade o hoje, porque amanhã é uma possibilidade que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai estar encarnado, ou se a gente vai estar desencarnado, se a gente vai estar numa colônia, ou se a gente vai estar num planeta de transição, se a gente já está preparado para ir para um planeta mais evoluído, ou se a gente vai reencarnar num outro planeta igual à Terra, de provas e expiações, ou, enfim, a gente não sabe o que vai ser o amanhã. Amanhã é uma possibilidade. O que nós temos de verdade é o hoje. O que eu estou fazendo no meu hoje? Nossa, meu hoje está tão chato. Por que está chato? Qual foi o plantio que eu fiz para que o hoje se tornasse chato? Vamos plantar, então, para que eu possa ter um hoje mais bacana no dia de amanhã. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral. A nossa idade física não tem nada a ver com a nossa idade astral, né? Nós não sabemos aqui na Terra quem é mais novo ou mais velho de acordo com o ponto de início desse espírito. E muitas vezes um espírito até mais velho, ele não teve uma evolução tão grande que um mais novo que conseguiu ter uma linha reta no processo de evolução, que teve compreensão rápida das coisas e pegou uma linha reta no processo de evolução. Então, a nossa idade astral, ela é importante, mas a gente não precisa saber quantos anos nós temos. Ela é importante para poder identificar o nosso nível de maturidade espiritual. E é com essa maturidade espiritual que a gente vai fazendo a diferença nos processos que a gente vai passando pela Terra. Lembrando que em um ponto eu estou mais avançada, mas em outro eu estou mais atrasadinha, e por isso que eu não estou na Terra. Porque quando eu tiver com todos os pontos uniformes, eu vou dar um passo em direção à minha evolução. Eu vou parar de engatinhar e vou ficar em pezinho para começar a andar. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho, até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Consideramos, portanto, que não seremos censurados por estar nessas fases primitivas, porque o que chamamos de defeito ou de inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Então, precisamos desses tropeços para poder aprender a não tropeçar. Precisamos disso que nós chamamos de defeito ou de fases inferiores para aprender a crescer. A gente só sabe o que é o preto porque a gente conhece o branco. A gente só sabe o que é o ódio porque a gente conhece o amor. Então, a gente precisa conhecer o oposto para poder saber o que é a outra coisa. Então, precisamos passar pela fase primitiva, experienciar esses sentimentos menos energéticos, né, de baixa energia, para poder aprender a valorizar os de grande energia, né? Precisamos transmutar e transformar tudo isso que tem uma energia muito inferior numa energia superior. Essa transmutação é que vai fazer a diferença na nossa existência, para a nossa evolução. Lembramos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. Então, passamos por processos porque assim foi planejado para a humanidade, né? Alguns passam mais rapidamente, outros mais lentamente. Outros passam muito mais rapidamente por um processo e ficam estagnados em outro. E aí, também fica ali presinho nesse ciclo ainda, até evoluir em tudo. Coisas inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo do tempo de sua ignorância, e representam características próprias de sua etapa evolucional na estrada por onde todos transitamos, alguns mais avançados, outros na retaguarda. E além disso que ele está falando, né, aquilo que a gente vê nos outros que nos incomodam,
a gente não pode esquecer da questão do espelho. Muitas vezes o que a gente vê no outro e que nos incomoda pode ser aquilo que está em nós e nós não admitimos. Então, vamos lembrar da lei do espelho. A primeira, tudo o que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro do outro, está em mim. Segunda, tudo que o outro me critica ou julga e se me incomoda, está reprimindo em mim e é necessário trabalhar nele. Terceira, tudo que eu gosto no outro, o que eu amo nele, também está dentro de mim. Quarta, tudo que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, pertence a ele. Então, o espelho é assim. Se eu vejo no outro algo que me incomoda, aquilo provavelmente está em mim. Então, é bom que isso venha, né? Que aquilo realmente me incomode no outro, para que eu possa perceber que está em mim e modificar. A vida moderna nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos e no universo. Então, nós estamos com tudo à nossa disposição, todas as informações. Precisamos, então, trabalhar com essas informações, compreender, assimilar, tomar consciência e colocá-las em ação. Não adianta só ter o conhecimento. Isso foi a nossa fala inicial. É necessário colocar esse conhecimento em prática, para que nós possamos, então, evoluir com ele. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente. Pois na vida não existe prêmios nem castigos, somente consequências dos nossos atos. Existem as escolhas que fazemos. E a partir dessas escolhas, a gente vai ter o resultado delas, né? Então, se a minha escolha me levou à dor, me levou ao sofrimento que eu escolhi, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Então, isso vai ser o resultado daquilo que eu estou trazendo para mim. Não existe punição. Muitas vezes nós mesmos nos punimos por alguma coisa que fizemos ou que deixamos de fazer, mas não a bondade divina. Deus não é punitivo. Deus nos deu livre-arbítrio para que nós caminhemos na vida de acordo com as nossas próprias escolhas. Nós escolhemos, mas aí, a partir do momento que fizemos a escolha, nós vamos ter a colheita dela. Então, toda ação tem uma reação. Nós precisamos sempre entender isso. Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Aí, relembrando, se fosseis cego, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, lembrando, vamos tirar essa ideia de pecado, né? Então, quando a gente não sabe, a gente é inocente, a gente é ignorante. Então, a gente vai cometer determinados atos que não são muito assertivos, mas isso não será cobrado de nós porque nós não sabíamos. A partir do momento que a gente começa a ver, a partir do momento que a gente aprende e que a gente faz mesmo assim, aí nós vamos ser cobrados. Esse é o ponto-chave do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Aí lá o caderninho para anotar. Nossa, errou com consciência, errou sabendo o que ia acontecer. Aí a gente precisa trabalhar isso em nós. Avaliemos atentamente os tesouros da alma que já integramos, nos obrigarão a prestar maiores ou menores contas perante a vida maior.
Então, voltando à fala de Kardec, espíritas instruí-vos, porque através da instrução vocês vão alcançar a moral. Quanto mais instruídos formos, mais possibilidades de alcançar a moral. E mais, então, seremos cobrados se rompermos com essa moral. Lembrando que nós não estamos falando da moral social, porque essa é cheia de preceitos e preconceitos, mas estamos falando da moral que Cristo veio trazer e que muitas vezes a gente ainda não consegue compreender na totalidade. Então, vamos para as nossas reflexões finais, né? Esse foi o capítulo aí do livro Renovando Atitudes, que nos fez pensar: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Tempos de ignorância. Vamos, então, para as nossas reflexões finais aí. Chico Xavier diz assim para a gente: sua crença não faz você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. Nós falamos muito sobre ação hoje, né? Colocar em ação, colocar em prática aquilo que aprendemos. Crenças podem ser positivas ou negativas, podem ser crenças numa religião, enfim. As crenças limitantes, elas nos prendem num processo contínuo de erro, de looping temporal. Precisamos sair dessas crenças e transformar todo o nosso aprendizado, toda a nossa instrução em atitude positiva. Se errarmos, como Jesus falou, caiu, levanta, segue em frente. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos nos perdoar para termos tudo isso para poder oferecer para o outro. Se a gente não tiver em nós, a gente não pode oferecer para o outro. Buda disse assim: a vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Então, ele vai trazer para a gente a questão do plantio, né? O que nós estamos plantando nessa existência? Estamos colhendo alguma coisa que não estamos gostando? Não estamos gostando do que estamos recebendo? O que a gente está emitindo para receber isso? Palavras de pessimismo ou palavras de amor e de otimismo? As palavras têm força e o universo reverbera aquilo que a gente pede, aquilo que a gente está reverberando, né? Aquilo que a gente está colocando para o universo é o que ele devolve para a gente. Não se separe da existência, transforme-se em parte dela e a existência cuidará de você. Isso é uma fala do Osho. Nós precisamos aceitar quem somos integralmente, né? Aqui na Terra, nesse momento, estamos reencarnados nesse avatar. Esse avatar me fez caminhar todo esse tempo aqui. Ele me deu todas as possibilidades até aqui e vai me dar muitas outras. Então, vamos assumir esse avatar nessa Terra e, principalmente, vamos assumir o nosso eu mais interior, para que ele transborde para esse avatar que é externo e transforme a nossa existência a cada minuto, que a gente possa ser metamorfose a cada minuto, assumindo a nossa existência como ela é. Evoluir é isso. Banir de dentro do peito o que adoece o espírito. Fica o convite, então. Vamos banir de dentro do peito o que adoece o espírito. A transformação só ocorre quando você coloca toda a sua energia nisso. Quando ferve a 100 graus, então ocorre a mudança alquímica. Assim, você começa a acender. Vamos deixar, né, esse aprendizado entrar, e vamos transformar isso em ação para que seja um ciclo, para que ele possa fazer esse movimento vibracional e energético de aprendizado e doação daquilo que nós já temos, porque a gente não pode doar o que a gente não tem. Então, pessoal, foi isso por hoje. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A gente está em tempos ainda de ignorância e a espiritualidade superior sabe disso e nos ampara e está conosco. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver essas inspirações que vêm dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda,
precisamos fazer escolhas mais assertivas. Precisamos nos instruir para poder alcançar a moral, como disse Kardec. E trabalhar no processo da nossa evolução, ainda engatinhando, mas sabendo que num dia ou outro a gente vai ficar em pé e vai começar a caminhar com as nossas próprias perninhas, mesmo que a gente caia um pouquinho. Vamos então colocar todo o aprendizado, tudo o que nós aprendemos em prática. Pensar no hoje e deixar o ontem no lugar dele. Projetar o amanhã sem estar no amanhã, estando no hoje, trabalhando nesse hoje, plantando nesse hoje, para que tudo hoje seja bom. E amanhã, então, vai reverberar como bom também. Gratidão a todos. Até semana que vem. Beijo no coração de vocês. Gratidão pela companhia de vocês, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas. Gratidão. Namastê. Beijo no coração. Até a próxima quinta.